Acha que uma simples caminhada diária é a chave de ouro para a saúde depois dos 60? É o que todos os médicos nos dizem, não é? Mexa-se, caminhe, mantenha-se ativo. Mas, e se eu lhe dissesse que, para muitos de nós, essa caminhada que devia ser a nossa salvação está, silenciosamente e a cada passo, a destruir as articulações mais preciosas que nos permitem essa liberdade? Os nossos joelhos? Pense naquela pequena pontada que sente ao subir um degrau, naquela rigidez matinal que demora cada vez mais a passar. É um medo que todos partilhamos em silêncio. O medo de perder a nossa independência, de nos tornarmos um fardo, tudo porque o nosso corpo parece estar a trair-nos. A verdade dolorosa é que não é o ato de caminhar que é o problema. O segredo, o que raramente nos contam, é que a forma como caminhamos mudou com o tempo, e os hábitos que desenvolvemos sem nos apercebermos estão a colocar uma pressão imensa e desnecessária sobre os nossos joelhos. Neste vídeo, vamos desvendar os erros mais comuns na caminhada que podem estar a sabotar a sua saúde articular. E peço-lhe que fique até ao fim, porque o último erro que vou partilhar é algo que quase toda a gente faz, a pensar que está a ser cuidadosa, mas que pode ser o principal culpado da sua dor. Vamos então começar pela base de tudo. Literalmente a fundação sobre a qual o nosso corpo se move todos os dias. Algo que calçamos sem pensar duas vezes. O nosso calçado. Pode parecer básico, mas a esmagadora maioria das dores nos joelhos relacionadas com a caminhada começa aqui mesmo, nos nossos pés. Pense nos sapatos que usou na sua última caminhada. Eram aqueles tênis velhinhos e confortáveis que estão no armário há 5 anos? Umas sabrinas que parecem práticas? Ou talvez até uns sapatos mais formais porque aproveitou a hora de almoço para dar uma volta? Se sim, pode estar a cometer o primeiro e talvez o mais grave erro. Imagine o seu corpo como um carro. Os seus pés e sapatos são os pneus e a suspensão. Se os pneus estiverem gastos e a suspensão danificada, cada buraco na estrada, cada pequena imperfeição, vai sentir-se como um abalo violento dentro do carro. É exatamente isso que acontece com os seus joelhos. Sapatos inadequados, especialmente aqueles que já perderam a sua capacidade de amortecimento, não absorvem o impacto de cada passo. Em vez disso, essa força, esse choque, viaja diretamente pelas suas pernas acima e atinge a articulação do joelho como um pequeno martelo, passo após passo, dia após dia. Com o tempo, essa agressão constante desgasta a cartilagem, a almofada protetora da sua articulação, levando à inflamação, à dor e, eventualmente, à artrose. Como saber se os seus sapatos são o problema? Não é apenas uma questão de aparência. Um sapato pode parecer novo por fora, mas estar completamente morto por dentro. Um truque simples é pegar no sapato e tentar dobrá-lo ao meio. Ele deve dobrar na zona dos dedos, mas deve oferecer resistência na zona do arco do pé. Se o sapato se dobra ao meio como um pano, não tem suporte nenhum. Outro teste é pressionar a entressola, aquela parte de espuma na lateral. Se estiver cheia de pequenas rugas e se sentir dura ao toque, significa que o material de amortecimento está comprimido e já não faz o seu trabalho. A solução não é necessariamente comprar os sapatos mais caros, mas sim os sapatos certos. Procure calçado desenhado especificamente para a caminhada que tenha um bom suporte de arco, um calcanhar firme que não deslize e espaço suficiente para os dedos dos pés se moverem. E mais importante, substitua-os regularmente. A regra geral para um caminhante regular é a cada 6 a 8 meses, mesmo que pareçam bons. Pense nisto não como uma despesa, mas como um investimento direto na sua mobilidade e na sua qualidade de vida futura. Agora,
Mesmo com os melhores sapatos do mundo, se a estrutura que eles suportam estiver desalinhada, o problema persiste. E isto leva-nos ao segundo erro: a nossa postura. Com o passar dos anos, é natural que desenvolvamos certos hábitos posturais, muitas vezes por medo ou por hábito. O mais comum é caminhar a olhar para o chão. Fazemo-lo para não tropeçar, para ver onde pomos os pés. Parece uma precaução sensata, mas na realidade é desastrosa para os nossos joelhos e para toda a nossa coluna. Quando olhamos para baixo, a nossa cabeça, que é surpreendentemente pesada, pende para a frente. Para compensar, os nossos ombros curvam-se e as nossas costas arredondam. Esta postura curvada desloca o nosso centro de gravidade para a frente, o que obriga os músculos da parte da frente das coxas, os quadríceps, a trabalhar horas extraordinárias para nos impedir de cair para a frente. Este excesso de tensão nos quadríceps puxa a rótula contra a articulação do joelho, criando atrito e dor. Além disso, uma postura curvada impede que os nossos músculos mais fortes, os glúteos e os músculos do core, na zona abdominal, façam o seu trabalho de nos estabilizar e impulsionar. O resultado? Os joelhos acabam por assumir toda a carga, uma tarefa para a qual não foram desenhados. Corrigir a postura é um processo, mas começa com a consciência. Enquanto caminha, imagine que tem um fio invisível a puxar o topo da sua cabeça suavemente para o céu. Mantenha o queixo paralelo ao chão e o olhar focado uns metros à sua frente, não nos seus pés. Os seus ombros devem estar relaxados e para trás, longe das orelhas. Pense em abrir o peito, como se quisesse mostrar um colar bonito que está a usar, e ative ligeiramente os seus músculos abdominais, como se estivesse a preparar-se para receber um pequeno empurrão na barriga. No início, vai parecer estranho, talvez até cansativo, porque está a usar músculos que estiveram adormecidos. Mas persista. Pratique em frente a um espelho em casa. Ao caminhar, verifique a sua postura de vez em quando. Com o tempo, esta nova forma de se mover tornar-se-á natural, e os seus joelhos vão agradecer-lhe imensamente por lhes ter tirado este peso de cima. Agora que já ajustamos a nossa base com os sapatos certos e alinhamos a nossa estrutura com uma boa postura, vamos olhar para a mecânica do movimento em si. Porque mesmo com a melhor fundação e o alinhamento perfeito, a forma como damos cada passo pode ser uma fonte de destruição silenciosa para os nossos joelhos. E isto leva-nos ao terceiro erro, um hábito que muitos de nós temos sem sequer nos apercebermos: o ataque do calcanhar. O que é isto? É a tendência para dar um passo, esticando a perna bem à nossa frente e aterrando com força no calcanhar, com o joelho quase bloqueado em extensão. Para muitos, isto parece uma passada longa e eficiente, um sinal de uma caminhada vigorosa. Na realidade, é o equivalente a travar bruscamente a cada passo. Quando o calcanhar atinge o chão com a perna esticada, cria uma onda de choque que não é absorvida pelos músculos. Em vez disso, essa força de travagem sobe diretamente pela tíbia e explode na articulação do joelho. Imagine saltar de um degrau e aterrar com os joelhos completamente esticados e bloqueados. Consegue sentir o impacto só de pensar nisso? É essa força prejudicial que estamos a aplicar nos nossos joelhos, milhares de vezes durante uma única caminhada. A cartilagem do joelho, que já se torna mais fina e frágil com a idade, não consegue suportar esta agressão repetida. O resultado é microtrauma, inflamação e uma aceleração drástica do processo de desgaste articular. Como podemos mudar isto? A chave é encurtar ligeiramente a passada e focar-se em aterrar com o pé mais por baixo do seu centro de gravidade, ou seja,
mais por baixo das suas ancas, em vez de muito à frente. Pense em caminhar de forma mais leve e suave. Em vez de marchar e bater com os pés no chão, tente fazer com que os seus pés rolem do calcanhar para a ponta dos dedos de uma forma mais fluida. Uma boa imagem mental é pensar em beijar o chão com os pés, em vez de o pisar. Outra dica é aumentar ligeiramente a cadência, o número de passos que dá por minuto. Passos mais curtos e mais rápidos reduzem naturalmente o tempo de impacto no chão e promovem uma aterragem mais suave. Não precisa de se transformar num atleta olímpico de marcha. Apenas tente ser mais consciente. Sinta como o seu pé aterra. Ouça o som dos seus passos. Se consegue ouvir uma batida forte a cada passo, provavelmente está a aterrar com demasiada força no calcanhar. Procure um caminhar mais silencioso, mais suave. Esta pequena mudança na sua técnica pode fazer uma diferença monumental na saúde a longo prazo dos seus joelhos. E enquanto estamos a aprender a caminhar de forma mais suave, há um conselheiro que temos sempre conosco e que muitas vezes ignoramos, levando-nos ao quarto erro crucial: ignorar os sinais do nosso corpo. Vivemos numa cultura que muitas vezes glorifica o lema "sem dor e não há ganho". Fomos ensinados a aguentar, a superar o desconforto. E embora isso possa ser verdade para a dor muscular de um bom treino, é um conselho terrivelmente perigoso quando se trata da dor nas articulações. A dor na articulação do joelho não é um sinal de que está a ficar mais forte. É uma luz de aviso vermelha a piscar no painel do seu corpo, a dizer-lhe que algo está errado. Pense na Dona Amélia, que decidiu que ia começar a caminhar 1 hora por dia, 7 dias por semana, para melhorar a sua saúde. Ao fim de 20 minutos, começava a sentir uma pontada aguda na parte de dentro do joelho. Mas ela pensava: tenho que ser forte, tenho que cumprir o meu objetivo. E continuava a caminhar, rangendo os dentes. O que ela estava a fazer era transformar uma pequena inflamação, que poderia ter sido resolvida com 1 ou 2 dias de descanso, numa lesão crônica. A dor é a forma que o nosso corpo tem de comunicar. Uma dor aguda, uma pontada, uma dor que piora com o movimento, ou uma dor que persiste mesmo em repouso, não é algo para se ignorar. É um pedido de ajuda. Ignorá-la é como continuar a conduzir um carro com a luz do óleo a piscar. Eventualmente, o motor vai gripar. Aprender a ouvir o seu corpo significa aprender a distinguir entre os diferentes tipos de desconforto. O cansaço muscular ou uma ligeira sensação de queimadura nos músculos é normal e geralmente um bom sinal. Mas uma dor localizada na articulação, especialmente se for afiada ou se sentir como se algo estivesse a roçar ou a bloquear, é um sinal para parar imediatamente. A solução não é desistir da caminhada, mas sim ser mais inteligente. Se sentir dor, pare, descanse. Aplique gelo na zona dorida por 15 minutos. E depois, análise. Será que caminhou demasiado? Será que o terreno era muito inclinado ou irregular? Será que estava a usar os sapatos errados? Talvez precise de reduzir a duração da sua caminhada e aumentar gradualmente. Ou talvez precise de fortalecer os músculos à volta do joelho com exercícios específicos. Ouvir o seu corpo não é um sinal de fraqueza. É um sinal de sabedoria. É o que lhe permitirá continuar a caminhar, não só amanhã, mas nos próximos anos, com saúde e sem dor. Isto leva-nos ao nosso ponto final, e é talvez o mais contraintuitivo, porque envolve algo que muitos de nós negligenciamos precisamente por pensarmos que a nossa atividade não é suficientemente intensa para o justificar. O quinto e surpreendente erro é saltar o aquecimento e o retorno à calma. Quantos de nós simplesmente calçamos os sapatos, saímos pela porta e começamos a caminhar ao nosso ritmo normal? E quando terminamos, entramos em casa, tiramos os sapatos
e sentamo-nos no sofá. Praticamente toda a gente, certo? A lógica parece ser: é só uma caminhada, não vou correr uma maratona. Não preciso de todo esse aparato. Esta mentalidade é um dos maiores sabotadores da saúde dos nossos joelhos depois dos 60. Com a idade, os nossos músculos, tendões e ligamentos perdem elasticidade. São como um elástico que ficou guardado numa gaveta fria durante muito tempo. Se o tentar esticar de repente, ele pode partir-se. Mas se o aquecer primeiro nas mãos, ele recupera a sua flexibilidade. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Um aquecimento adequado, de apenas 5 minutos, faz mais do que apenas preparar a mente. Ele aumenta gradualmente a nossa frequência cardíaca e a nossa respiração, bombeando sangue rico em oxigênio para os músculos que vamos usar. Este aumento do fluxo sanguíneo aquece literalmente os tecidos, tornando-os mais flexíveis, mais elásticos e muito menos suscetíveis a lesões, como estiramentos ou rupturas. Um joelho bem apoiado por músculos quentes e reativos é um joelho protegido. Começar uma caminhada a frio coloca uma tensão imediata nas articulações, que têm de lidar com o impacto sem o devido suporte muscular. O aquecimento não precisa de ser complicado. Pode começar por marchar no lugar durante 1 minuto. Depois, faça alguns círculos com os tornozelos em cada direção. De seguida, faça alguns balanços suaves com as pernas para a frente e para trás, e de um lado para o outro, para soltar as ancas. Alguns levantamentos de joelhos e de calcanhares ao rabo completam um aquecimento simples e eficaz, que prepara todo o corpo para o movimento. Igualmente importante, mas ainda mais negligenciado, é o retorno à calma. Parar abruptamente uma caminhada, especialmente se for a um ritmo acelerado, é um choque para o sistema. O coração ainda está a bater depressa, e os subprodutos metabólicos, como o ácido lático, estão acumulados nos músculos. Um retorno à calma, que consiste simplesmente em abrandar o ritmo nos últimos 5 a 10 minutos da sua caminhada até um passo muito lento, permite que a sua frequência cardíaca baixe gradualmente e ajuda o corpo a começar o processo de recuperação e limpeza muscular. E depois, o toque final, o alongamento. Após a caminhada, os seus músculos estão quentes e receptivos. Este é o momento ideal para fazer alguns alongamentos suaves, focando-se principalmente nos músculos das pernas. Os gêmeos, os isquiotibiais, parte de trás da coxa, e os quadríceps, parte da frente da coxa. Músculos tensos e encurtados puxam as articulações e criam desequilíbrios que sobrecarregam os joelhos. Manter a flexibilidade é crucial. Cada alongamento deve ser mantido por 20 a 30 segundos, sem balançar, sentindo uma tensão suave, mas nunca dor. Este ritual de 10 minutos, 5 para aquecer e 5 para arrefecer e alongar, pode parecer um acréscimo de tempo. Mas é, na verdade, o que garante que a sua caminhada de 30 ou 40 minutos seja puramente benéfica e não prejudicial. Então, como vimos, proteger os nossos joelhos não é sobre deixar de caminhar, mas sim sobre caminhar com inteligência e com respeito pelo nosso corpo. É sobre escolher os sapatos como se fossem um investimento sagrado na nossa mobilidade. É sobre andar de cabeça erguida, não só com orgulho, mas com a postura correta que distribui o nosso peso de forma equilibrada. É aprender a se entreaterrar os pés com suavidade, como se estivéssemos a dançar com a terra, em vez de a martelar. É cultivar a sabedoria de ouvir a linguagem do nosso corpo, especialmente quando ele nos fala através da dor. E, finalmente, é sobre honrar o início e o fim de cada caminhada com a preparação e o cuidado que os nossos músculos e articulações merecem. Lembre-se, não precisa de mudar tudo de uma vez. Isso pode ser avassalador.
Escolha uma coisa esta semana. Talvez seja apenas prestar atenção à sua postura durante as suas caminhadas. Ou talvez seja dedicar 5 minutos depois de chegar a casa para alongar os músculos das pernas. Pequenos passos consistentes, feitos com intenção, levam a grandes e duradouras mudanças na sua saúde e no seu bem-estar. Não se trata de perfeição, trata-se de progresso. Cada passo consciente que dá, na direção certa, é uma vitória para os seus joelhos e para a sua liberdade futura. Gostaria muito de saber a sua experiência. Qual destes erros o surpreendeu mais? Ou talvez tenha uma dica preciosa que o ajudou a caminhar sem dor. Partilhe nos comentários abaixo. A sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o seu caminho. A sua sabedoria é valiosa. E se achou este vídeo útil, por favor, mostre o seu apoio deixando um gosto. Isso ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que, tal como você, procuram viver uma vida mais saudável e ativa. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos especialmente a pensar em si e nas suas necessidades. Continue a mexer-se, continue a aprender e continue a viver plenamente. A vida depois dos 60 pode e deve ser uma aventura maravilhosa, um passo de cada vez. Até a próxima!